Bom, e a gente continua falando justamente sobre o agro, né? Um dos setores que, inclusive, sofre ainda com o impacto do tarifaço que foi colocado pelo governo americano. 2 meses depois do tarifaço, vários resultados negativos em alguns setores. A gente teve a exportação da uva brasileira, que sentiu bastante, foi um dos mais afetados, inclusive, com queda de 70% nos embarques para os Estados Unidos no terceiro trimestre deste ano. Além disso, teve redução de 22% da receita em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada. Então, não só a uva, mas outros setores também com dificuldade. Claro que muitos tiveram que criar alternativas, né, inclusive para manutenção dos negócios, mas sobre este assunto a gente conversa agora com Euclides Ribeiro, advogado de recuperação judicial do agronegócio. Doutor Euclides, bom dia, bem-vindo à Band News TV. Muito bom dia, Thalita e todo o pessoal da Band News. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Doutor Euclides, vamos começar falando sobre como é que chegou para o agro, né, esse encontro do presidente Lula com o presidente Donald Trump. Nós ontem trouxemos diversas manifestações, né, enfim, da Confederação Nacional da Agricultura, enfim, CNI também, das indústrias, vários setores também, reforçando a importância dessa mudança, dessa virada de chave. Eu disse aqui na introdução que o agro sofreu bastante, né, depois desse tarifaço. Sofreu e continua sofrendo. Nós temos uma expectativa muito boa de que teremos um acordo agora com os Estados Unidos. A pauta política já foi deixada um pouco de lado e nós estamos muito confiantes que haverá redução de itens estratégicos para a continuidade das exportações do Brasil para os Estados Unidos. Temos agora um acordo que está sendo fechado principalmente entre a carne para venda para a Ásia e devemos ter também uma redução no café, na laranja, em itens estratégicos para o Brasil. Eu falava aqui, doutor Euclides, que alguns setores acabaram buscando, né, outras alternativas, outros mercados, até para conseguir continuar respirando no mercado, enfim, e, né, fazendo os seus negócios. O senhor avalia que na verdade, os projetos, né, enfim, o socorro que foi colocado, apresentado pelo governo brasileiro nesse período, ajudou? Esses setores conseguiram, né, essa ajuda financeira? Como é que foi esse período? Como é que o senhor avalia? Como é que o senhor faz um balanço desse período que o início foi o mais duro, assim, né, o mais dolorido, porque muita gente nem sabia como seria mantida aí as negociações? Sim, nós temos um problema crônico que é a alta de juros. Então, nós temos um juros de 15% Selic, quer dizer, o governo está preparado para pagar 15% para quem quiser. Isso faz com que tenhamos menos crédito para o agronegócio. Mas o governo tem criado algumas medidas, como, por exemplo, a MP do Agro. Essa MP do Agro está permitindo que tenhamos a possibilidade de um socorro para principalmente os pequenos e os produtores da agricultura familiar. Então, nós temos uma linha de crédito de R$ 250 mil para os produtores que estão no Pronamp e até 1,5 milhão de produtores do Pronamp, que são os médios produtores. Além disso, se você não tiver nenhuma desses dois planos, você pode pleitear até R$ 3 milhões para tentar reestruturar as suas dívidas enquanto agricultor, com juros subsidiados, 6% para o Pronamp, 8% para o Pronamp e 10% se você não se encaixar em nenhum desses dois programas. Isso é um alento, porque são só 14 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, se cada um pegar lá a quantia de R$ 1 milhão, nós vamos ter 14 mil pessoas só se valendo desse benefício. O que é muito pouco, considerando que somos 5 milhões de produtores rurais no Brasil. Mas já é um alento. E o que as pessoas têm que fazer agora? O que o agricultor tem que fazer agora? Procurar a sua agência, ver aonde se encaixa, ou no Pronamp, ou na faixa que não é de nenhum desses dois projetos, e buscar a equalização das suas dívidas. Até a semana passada, nós não tínhamos a regulamentação disso. O Conselho Monetário Nacional acabou de fazer a regulamentação e, inclusive, ampliou a possibilidade de você poder se encaixar. Antes precisava ter 2 secas ou 2 estiagens nos últimos 5 anos para poder se habilitar. Agora, basta você provar
uma queda de 30% na produtividade ou uma queda de 30% no preço da comercialização. E isso é um alento para todos, porque, vamos dizer o seguinte, 90% dos produtores rurais tiveram ou 30% de perda no preço, na comercialização, ou 30% de perda na produção nos últimos 5 anos. Então, o Conselho Monetário Nacional ampliou a base e vai permitir agora que esses produtores possam finalmente começar a pensar em reestruturar suas dívidas. Agora, doutor Euclides, há alguma preocupação também em relação a, enfim, o endividamento? A gente sabe que são linhas que, né, neste momento, vêm para dar esse respiro, mas para alguns setores, e se não for avaliado de uma forma, né, muito detalhada ali, pode trazer impactos negativos, né? Como é que o senhor avalia essa questão e o que deixaria também de alerta para essas pessoas que se encaixam nessas possibilidades, né, enfim, de obtenção dessas linhas? Como fazer isso de uma melhor forma para também não virar um prejuízo, né, em vez de trazer um saldo positivo? Teremos os próximos 2 anos ainda de um aperto no agronegócio. Preços baixos da venda dos commodities e preços altos dos insumos. Tudo isso por conta do desabastecimento já ocorrido e que vemos carregando até hoje, por conta do Covid, por conta das guerras, por conta da instabilidade econômica mundial. Então, o que nós fazemos em momentos como esse? Diminui o investimento. Você vai receber esse valor e você vai começar a pagar suas dívidas e colocar tudo na produção. Mas não é hora de novas aquisições de terra, não é hora de novas aquisições de maquinário. É o momento agora de refrear, é o momento agora de segurar o caixa tanto quanto possível e fazer com que nós continuemos produzindo paulatinamente até que nós tenhamos novamente a pujança, a bonança. Depois da tempestade, ela virá. O que nós podemos e precisamos fazer no momento é segurar o caixa o máximo possível, com o menor tipo de investimento, porque os investimentos são de longo prazo na agricultura. Então agora vamos continuar produzindo, vamos devagarzinho que nós vamos chegar lá. Tivemos no ano 700 recuperações judiciais no primeiro trimestre, no primeiro semestre, e não queremos que isso daqui se prolongue. É um risco muito grande, é uma perda muito grande para o agronegócio, que nós tenhamos que ficar se reestruturando, se reinventando sempre. Mas também vamos entender o seguinte: os motivos básicos macroeconômicos estão aí para a crise. São os juros de 15%, com mais os 5% do spread, que não vai chegar a menos de 20%, nós nunca vamos ter, e o agronegócio não consegue produzir e pagar 20% de juros para o capital que foi colocado. É uma atividade de capital intensiva, uma atividade que todo o dinheiro que o produtor rural tiver, ele vai jogar no chão para poder melhorar a sua produção. Então, esse capital intensivo está muito caro hoje. Está muito difícil da gente poder pagar essa conta. Por isso, quando tiver esse capital, vamos aplicá-lo da melhor forma possível, na produção e sem novos investimentos. Perfeito, doutor Euclides Ribeiro, advogado de recuperação judicial do agronegócio. Muito obrigada, viu, pela tua participação. Até uma próxima por aqui. Muito obrigado, Thalita. Um bom dia para todos nós da Band. Igualmente.